De saída do Flamengo, Everton Cebolinha interessa a vários clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta as maiores possibilidades para o futuro do atacante e fala também do São Paulo, que pode faturar cerca de 80 milhões de reais com um ex-atleta. E conta também sobre um movimento no São Paulo pedindo o afastamento de Rui Costa. Últimas de mercado, bastidores, finanças, André Jardine desempregado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que Rui Costa pode ser afastado na base da canetada no São Paulo? Pois bem, a Comissão de Ética do Tricolor protocolou nessa quarta-feira um pedido ao presidente Arrim Assis para afastar Rui Costa da diretoria de futebol do São Paulo. O Rui não estaria colaborando com a apresentação de documentos referentes a investigações sobre uma possível gestão temerária do clube. A pergunta que eu deixo para os ilustres e nobres integrantes da Comissão de Ética do São Paulo: alguém acha que o Rui Costa ou qualquer diretor de futebol do São Paulo teria autonomia para fechar um negócio de contratação, empréstimo ou venda sem anuência ou participação, por exemplo, dos departamentos jurídico e financeiro? Que documento é esse que o Rui Costa tem, que o jurídico e o financeiro não têm? O São Paulo não é um clube SAF, uma sociedade anônima do futebol, mas atua de forma profissional e todos os passos e decisões do departamento de futebol precisam de autorizações e de comprovações de outros departamentos. Confesso que não entendi absolutamente nada. Ao que parece, mais um movimento político para tentar tirar o último dos antigos integrantes da diretoria de Júlio Casares. Casares precisou renunciar à presidência no início desse ano para não sofrer o impeachment. Na sequência foram caindo todos os seus pares: Márcio Carlo Magno, José Eduardo Martins, mais recentemente o Eduardo Toni, que era diretor de marketing do São Paulo. Restou o Rui Costa e, ao que parece, por pouco tempo. Afinal de contas, a pressão é bem grande e o Arrim Assis, que é candidato à reeleição, vai precisar fazer acordos. E diante dessa pressão, não vou ficar nem um pouco surpreso se mais cedo ou mais tarde ele optar por dispensar Rui Costa. Pergunta que eu deixo para você: que nota você dá para o diretor de futebol do Tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o São Paulo pode faturar cerca de 80 milhões de reais com um ex-jogador, e eu me refiro a William Gomes, atacante de 20 anos de idade, que havia sido comprado pelo Porto em janeiro do ano passado por 54 milhões de reais. Sim, São Paulo pode faturar agora mais do que quando o vendeu para o Porto e era dono de praticamente tudo dos direitos econômicos do atleta. É que o William Gomes fez uma temporada muito boa com a camisa do Porto e está sendo cogitado por times grandes do futebol europeu. Manchester United, Arsenal e Atlético de Madrid são os principais interessados. E o Porto imagina ser capaz de vendê-lo por 60 milhões de euros. A gente está falando de uma operação de 354 milhões de reais. Como o São Paulo é dono de 20% do valor de uma venda futura, ficariam com o Tricolor cerca de 70 milhões de reais. Mas o São Paulo também, pelo mecanismo de solidariedade, vai ter direito a mais 2,5% ou 8 milhões e 900 mil reais. Você soma tudo e chega a quase 79 milhões de reais. Muito dinheiro para um clube que passa por enorme crise financeira e que torce dia sim, dia também, para que esse negócio envolvendo o William Gomes acabe sendo fechado. Na temporada que recém terminou, com o Porto campeão português, o William Gomes disputou 46 jogos com 13 gols e 2 assistências. Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha? Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros.
O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas, pro Cebolinha é mais negócio. E esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha que soma 22 jogos, 3 gols e uma assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. A gente se encontra mais tarde. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Tchau. E Vitor Sá fechou com o São Paulo, a negociação avançou. Antes de gravar esse vídeo conversei com gente do atleta e também com dirigentes do São Paulo. No Tricolor a informação é de que tudo segue na mesma estaca, sem grandes avanços. São Paulo nega qualquer acordo próximo. Já o staff do jogador admite que São Paulo e Krasnodar viraram favoritos para ficar com o jogador. O Vitor Sá é do Krasnodar, ou melhor, era, né? Porque o seu contrato acaba agora na metade do ano. E o time russo tenta renovar o contrato do atleta para que ele possa ficar por mais 2 temporadas. O São Paulo é favorito no Brasil, até por uma questão pessoal. O Vitor Sá e seu pai são fanáticos pelo tricolor e têm dado preferência à possibilidade de realização de um sonho familiar. O grande problema é financeiro. O Vitor Sá pretende voltar ao Brasil, mas quer manter seus salários de Rússia, acima de R$1 milhão por mês. O tricolor afirma que não tem capacidade financeira para fazer esse investimento e tenta convencer o ponta de 32 anos de idade a aceitar uma redução nos seus vencimentos. O contrato com o São Paulo poderia ter 3 anos de duração, mas ainda há dentro do São Paulo o receio de que não exista o acordo. Temporada que acabou de fechar lá na Rússia, teve 29 jogos, 5 gols e uma assistência de Vitor Sá. O jogador passou 2 anos e meio na Rússia, antes havia estado no Botafogo, atleta revelado na base do Palmeiras. Bom, primeira pergunta da noite de Silmar Lima. Boa noite, Nicola. Como é que estão as contratações no São Paulo? Silmar, dá para dizer que há 2 nomes identificados e alvos de negociação. Primeiro deles, Domingos Duarte, informação que esse que vos fala trouxe com exclusividade no domingo. Eu estava esperando lá em Budapeste pela ida para Zurique, para voltar depois da final da Champions, quando do outro lado do telefone uma pessoa do São Paulo falou: Nicola, a negociação com Domingos Duarte, zagueiro português, está indo, tá rolando. Não dá para cravar porque a questão financeira ainda é um impeditivo, mas Domingos Duarte interessa. Outro nome, esse um pouco mais antigo, é o do Vitor Sá, atleta que já foi do Botafogo, estava jogando no Krasnodar e não teve seu contrato renovado lá na Ucrânia. Na Ucrânia não, perdão, lá na Rússia, beleza? Deixa eu contar uma sobre o São Paulo. Terminou nessa terça-feira uma votação no Conselho Deliberativo para definir um possível afastamento, uma suspensão de 120 dias de Outen Aires de Abreu. O Outen é presidente do Conselho Deliberativo, envolvido em uma série de escândalos. O último deles diz respeito a multas. O cara tomou 171 multas usando um carro do São Paulo, mais de R$100 mil gastos com multas e com reparos de estragos que ele fez no carro. E o Outen Aires votou-se sobre a possibilidade de uma punição, de uma suspensão de até 120 dias. Votação das mais apertadas, 120 pessoas votaram para que ele não fosse punido, 118 votaram pela punição dele, ou seja, o Outen está absolvido, tá bom? Boa noite para você também. Marcos Alves, Jorge Nicola, qual reforço está mais perto do São Paulo? Marcão, é difícil cravar, né? Sobre o Vitor Sá, eu troquei mensagem com o empresário dele hoje de manhã, e aí ele estava contando que nenhuma porta está fechada, não dá nem para descartar que ele continue no Krasnodar. O Krasnodar chegou a fazer uma proposta de renovação, a prioridade é voltar para o Brasil, mas ele quer receber no Brasil algo próximo do que ele recebe lá na Rússia. E diante desse cenário, se as ofertas foram distantes, ele pode até acabar voltando, tá bom?
Por que na live 58 é verdade que o Botafogo recusou a primeira proposta pelo Newton no São Paulo? Bora falar sobre o Newton, outro nome especulado no tricolor. Newton é um volante revelado na base do Botafogo, chegou a ser emprestado, voltou, temporada passada até jogou com mais frequência, na temporada atual perdeu espaço e o Franklin, que é o técnico atual do Botafogo, não tem dado muito moral para o Newton. Foi por isso que o nome do Newton começou a ser debatido no São Paulo. O tricolor gosta da ideia de contratá-lo por empréstimo com obrigação de compra. E é aqui que o bicho pega. O São Paulo quer uma opção de compra, uma obrigação de compra de 3 milhões de dólares. E a insistência do Botafogo é de uma opção de compra de 5. Então aí sim impasse ainda indefinido de como é que vai funcionar essa questão. Matheus Pereira, Hernan, falou que o Vitor Sá avançou com o São Paulo, Nicola. Deixa eu ver se eu tenho alguma atualização e já mando mensagem para o empresário. O que eu posso contar para vocês do Vitor Sá é que o Vitor Sá tem muito interesse em jogar no São Paulo, porque o Vitor Sá é São Paulino, tá? Antes, só deixa eu ler uma carta aberta aos São Paulinos. Essa carta é do Diego Fernandes. Hoje eu preciso ser honesto com vocês. Depois do resultado dessa votação, esqueçam a votação do Outen Ares, que eu já disse para vocês. O Outen foi... ele se livrou de uma suspensão. Aí o Diego Fernandes escreveu assim nas redes sociais dele. Hoje eu preciso ser honesto com vocês. Depois do resultado dessa votação, esqueçam tudo sobre o que eu falei de SAF, investidores e grandes projetos para transformar o São Paulo. Nenhum investidor sério coloca seu dinheiro onde não existe confiança. Nenhum investidor sério investe milhões em uma instituição que não transmite credibilidade, segurança jurídica e governança. O São Paulo é gigante, tem torcida, marca, história e potencial para estar entre os maiores clubes do mundo. Olho para o meu filho e me pergunto qual São Paulo estamos construindo para as próximas gerações. Mas, infelizmente, mais uma vez, a política venceu o clube. Hoje foi um péssimo dia para quem sonha com o São Paulo moderno. Continuaria amando o São Paulo como sempre amei, mas seria desonesto da minha parte dizer que saiu dessa noite otimista. O São Paulo merece mais. Só para contextualizar, o Diego Fernandes é aquele que tenta, já há alguns meses, fazer com que o São Paulo se transforme numa SAF. E o Outen Ares é hoje um dos maiores inimigos da SAF, né? O Outen, que é presidente do Conselho Deliberativo, é radicalmente contrário. E aí o Diego tenta dar esse choque de gestão, afirmando que não vai haver acordo, que, enfim, que a permanência do Outen foi muito ruim para o São Paulo. A pedido do Dorival, São Paulo faz investir em ponta Vitor Sá, que está em fim de contrato. Não há nenhuma grande novidade, né? É tudo que a gente já havia contado. Acho que o principal sobre o Vitor Sá é o fato dele ser São Paulino fanático. Ele e o pai dele são doentes pelo São Paulo, tá? E a verdade é que eles têm tentado chegar a um denominador comum. O grande ponto é financeiro. O Vitor Sá quer voltar ao Brasil com um salário superior a R$1 milhão por mês. Nossa, a pergunta foi assim: o Santos sondou o São Paulo pelo Arboleda? Não, ele foi oferecido. Então, não é que o Santos procurou. Um empresário entrou em contato sugerindo o nome do Arboleda. Imagino que esteja acontecendo com enorme frequência, né? Mandei mensagem aqui para um dirigente do São Paulo. O André Hernan publicou agora há pouco que o São Paulo avançou na contratação do Vitor Sá, tá? Tinha conversado hoje de manhã com o empresário dele, e o empresário falou, cara, ele quer voltar para o Brasil, mas ele está esperando para ver se alguém chega no valor que ele quer. Aí o André Hernan contou agora há pouco que houve um avanço, e eu mandei mensagem para um dirigente do São Paulo, passando para saber se o São Paulo avançou mesmo em relação ao Vitor Sá. Não há nenhum avanço ou proposta. Mensagem do empresário do Vitor Sá. Temos uma divergência aqui. Estou falando com um dirigente do São Paulo, assegurando que não houve avanço em relação ao Vitor Sá, tá? Não há avanço ou proposta. Estou conversando aqui com uma pessoa do Vitor Sá. Houve algum avanço em relação ao São Paulo? Proposta já foi feita. Tem também a renovação do Krasnodar. Então, hoje está entre SP e Krasnodar. Vamos ver se é isso. O Jonathan perguntando sobre Vitor Sá no São Paulo. O Thiago perguntando sobre Inestrosa. A situação do Inestrosa no Vasco ficou bem ruim, tá? Ele não tem conseguido jogar bem. Investimento de 30 milhões de reais.
Outro dia a torcida pegou pesado com ameaças contra ele. Enfim, eu não descartaria que o Vasco procurasse clube para o Inestrosa, apesar de o Pedrinho, coisa de uns 15 dias atrás, me garantir que não tinha intenção de negociá-lo. O Admilson Nicola, o mercado da bola está devagar ainda, tá mesmo, e tem uma explicação. A gente está no dia 2 de junho, a janela abre em 20 de julho. Se você contratar alguém agora, você vai gastar 1 mês e 20 dias de salário sem poder usar o cara. Então, quem contratou de forma antecipada, contratou porque queria muito jogador. Por exemplo, o caso do Barbosa, do Palmeiras. Como, por exemplo, o Hulk em relação ao Fluminense. Os caras contrataram sabendo que tinham 2 meses para pagamento de salário sem poder utilizar o cara, o que não é muito lógico, né? Acho que essa coisa vai começar a esquentar a partir da fase final, a partir do fim da fase de grupos da Copa do Mundo. Rodrigo e os laterais do Leão. Lateral esquerdo do Leão pode vir para o Flamengo. O Almada não vem, tá? Infelizmente. Dalisson Richard. Nicola, quais são os custos do Cauã Prats no Borussia? O Kaique Bruno no Barcelona. O Cruzeiro garante que o Kaique não vai para o Barcelona, não tem proposta. Sobre o Prats, eu preciso voltar às minhas anotações aqui, ó. Porque, sinceramente, eu não lembro de Cauã Prats. Enquanto eu tô buscando aqui, deixa eu só registrar minha tristeza com a eliminação do João Fonseca, cara. Tava fazendo uma baita campanha em Roland Garros. Ganhou 3-2 do Djoko. Fez 3-2 no Casper Ruud, que já foi 2 vezes finalista de Roland Garros. Hoje perdeu 3-0 para um jogador não é da Sérvia, da República Tcheca, se eu não me engano, Minsk. Cara, o cara jogou demais, mas jogou muito. Só devolução no pé, saque forte pra caramba, enfim. Acabou hoje nas quartas de final a passagem do João Fonseca por Roland Garros, tá? Infelizmente, para minha tristeza, eu estava super animado com a chance de ver o João eventualmente fazendo uma final, brigando por título, mas já foi uma baita de uma campanha. O cara chegou às quartas de final com só 19 anos de idade, e tudo nesse momento da carreira é aprendizado, né? O Cruzeiro vendeu o Cauã Prats. Eu não tô achando, cara. Vai pro Dortmund aqui, ó. Peraí. E eu lembro que o cara tinha me falado. Os números certos da venda de Cauã Prats, achei. 8 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus considerados acessíveis, tá? Então, uma operação total de 13 milhões de euros. Se o jogador for vendido por qualquer valor acima de 8 milhões de euros e não tiver batido o bônus, o Cruzeiro recebe o que vier acima, tá? Então, por exemplo, 10 milhões de euros. São 2 milhões de euros a mais do que os 8 milhões, o Cruzeiro recebe esse dinheiro. O Cruzeiro